Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Já ouviu falar em pasto hidropônico? É uma técnica de produção de alimentação para o gado sem uso de solo, onde as sementes de cereais como cevada, milho e trigo germinam e crescem em bandejas, recebendo água e nutrientes. Alimentação para equinos e bovinos, assim, bem verdinha, fresca e nutritiva em bandejas. É aqui neste galpão climatizado que é produzida a forragem verde hidropônica. A temperatura, a luminosidade, as trocas de ar e a ventilação são controladas. A produção é feita a partir de grãos de cereais utilizados para ração balanceada, como milho, aveia e cevada. Todo o processo produtivo desse tipo de forragem começa nesse galpão, que é totalmente escuro e tem um motivo para isso, você vai saber por quê. E a semente, ela passa pelo processo de pré-germinação e ela é colocada na água para quebrar a dormência. E eu vou explicar por quê. Na verdade, quem vai explicar é o Roberto, diretor da empresa. O que significa essa quebra de dormência? É importante a gente lembrar que o grão, quando ele está desidratado, seco, ele se preserva e se conserva assim. O start da semente para o início da germinação é a umidade. Então, quando a gente enterra ela recebe a umidade da terra e a partir daí desenvolve a germinação. Nós vamos imitar a natureza, né, fazendo isso dentro de tanques como esse, que vão receber por 24 horas a semente, para que ela, né, receba a quantidade de umidade e água suficiente para que a quebra aconteça. E depois a gente vai preservar por mais 48 horas, já drenado, para que ela solte a radícula, para que o sistema radicular possa já se evidenciar, que é o momento de plantar nos armários de cultivo. Aqui a gente já drenou a semente, ela já passou pelas 48 horas e agora ela já está com o sistema radicular dela solto, né, pronto para iniciar a ingestão de água. Nesse ponto, ela já aproveita os recursos hídricos que a gente vai usar. Ela ainda não aproveita a luz, porque o germen ainda não está presente. Mais 2 dias o germen vai estar presente e aí elas são transferidas para a câmara luminosa. E por isso que o galpão é escuro. Escuro, para a gente controlar a quantidade de luz por dia e, diga-se de passagem, a gente estressa a planta nesse aspecto, levando até 18 horas por dia de iluminação. Na natureza seria normal 12. Depois de 48 horas, então, as sementes germinadas vêm para este outro galpão para serem plantadas em sistema hidropônico, ou seja, água. Tem água agora até o fim, né? É isso. E olha, a gente cultiva sem substrato. Nós não temos terra, nós não temos absolutamente nada, a não ser a semente plantada direto na bandeja. Quando a gente chega com a semente nesse ponto, a radícula está solta, é o que nós vimos ali na área de germinação, a gente vai plantar aqui. E aqui, nesse anexo, que não tem luz, que é só água, ela vai ficar até chegar nesse ponto. Seriam depois de um dia, então. Horas. Isso. Não, dois no caso, 2 dias, então elas chegam nesse ponto aqui, ó. Vamos mostrar. Isso, olha aqui, ó, já em ponto de ser transferida para a luz. Nesta etapa, o desenvolvimento da planta é mais rápido, porque as sementes recebem luz e água com fertilizantes praticamente o tempo todo. Apesar da irrigação ser constante, há uma economia de água, porque ela retorna em sistema fechado para a caixa d'água e depois de tratada, volta para as sementes. Para vocês terem uma ideia, para fazer 1 tonelada de milho verde para ensilar, que é o formato mais conhecido, né, de uso da forragem de milho, a gente precisaria, para fazer 1 tonelada, de 200 mil litros de água que chovesse na roça. Esse é um cultivo que demora 90, 100 dias. A gente vai produzir a mesma tonelada, ao invés de 200 mil litros, com 1.000 litros de água. E depois de 7 dias, então, essa planta, essa semente, esse alimento para o gado, para o cavalo, ele fica dessa forma. Fica pronto assim. Por isso que a gente chama tapete hidropônico, né? Porque ele vem com a raiz, que é composta, né, do próprio processo produtivo, não é uma cama, não é nada, é a própria raiz do grão germinado, as folhas, né, e o grão germinado e o não germinado. A gente transforma amido em proteína verde de alta digestibilidade, com muita entrega de nutrientes. A gente está falando de muitas vantagens, agora isso fica mais caro para o produtor? Não. A gente consegue economizar até 50% do custo de produção. No curral,
o alimento claramente foi aprovado. O seu Arcelino está completando 1 ano com um novo sistema de produção de forragem. Com este protocolo vertical, ele está economizando terra para plantação de silagem e água. Atualmente, 20 vacas são alimentadas e o produtor sentiu a diferença no gado. 6 meses de seca, então o animal sente muito. E isso aqui é uma forma de dar mais condições para o animal não sentir o peso da seca, né? Agora, ele quer ampliar o sistema. A primeira experiência de 12 meses, quase isso, foi para ter essa certeza, né? Da eficácia do sistema todo. Então, como eu vou dobrar a estrutura, eu digo que valeu a pena. Com a demanda baixa, os preços dos ovos estão em queda. Em compensação, as exportações aumentaram em outubro. O volume de ovos in natura e processados embarcados em outubro foi o maior para o mês em 9 anos. Dados da SECEX indicam que o Brasil exportou 2,37 mil toneladas no mês passado, um volume 14% acima do embarcado em setembro e 13,6% superior ao de outubro de 2024. Em receita, o setor arrecadou 6,05 milhões de dólares em outubro, aumentos de 9,3% na comparação mensal e 43% na anual. Em contrapartida, com a demanda em baixa, os preços dos ovos estão em queda em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Já as exportações de citros seguem em ritmo lento, com demanda limitada pela Europa. Com a isenção do tarifaço dos Estados Unidos sobre o suco de laranja e o aumento na produção da fruta em São Paulo, as expectativas dos exportadores para os embarques 2025-26 eram positivas. A realidade, porém, com a demanda limitada pela Europa, é de vendas externas abaixo do esperado. Por isso, a postura é de cautela em relação à compra de novas frutas pelos agentes das indústrias processadoras. O citricultor, por sua vez, segue apreensivo. Pesquisadores do CPEA relatam que os preços baixos podem comprometer a viabilidade de muitos pomares e a continuidade da produção em várias regiões. A inteligência artificial é uma realidade no campo e durante a feira agritécnica realizada na Alemanha, as empresas mostraram soluções baseadas em tecnologia e muita inovação. O futuro da agricultura já chegou. Pelo menos o que está sendo projetado para o futuro já pôde ser visto durante a Agritécnica 2025, a principal feira mundial de máquinas agrícolas realizada em Hannover, na Alemanha. A cidade é conhecida por abrigar grandes eventos de variados setores. Nesta área, são quase 30 pavilhões. Por fora, no frio do outono europeu, nem parecia que estava acontecendo uma feira agrícola. Por dentro, os lançamentos e novidades aqueceram os cerca de 430 mil visitantes que passaram por aqui nos últimos dias. Mais internacional do que nunca, a Agritécnica deste ano reuniu expositores de mais de 50 países, com 2.700 marcas. Para os visitantes, o foco era a digitalização, a automação e robótica. Máquinas que falam, equipamentos e sensores inteligentes, sistemas autônomos controlados remotamente, tratores híbridos, softwares de monitoramento e gestão de dados, soluções baseadas em inteligência artificial. Enquanto o mundo se reúne no Brasil para discutir as mudanças climáticas e os seus impactos na COP30 em Belém, aqui na Alemanha, em Hannover, a Agritécnica apresenta soluções tecnológicas para produzir mais no campo, consumindo menos recursos. Em busca de mais sustentabilidade, a feira mostrou o que já é realidade no campo e para onde o futuro caminha. Com o tema central Touch Smart Efficiency, ou eficiência inteligente ao toque, a Agritécnica ofereceu aos visitantes acesso direto a sistemas agrícolas inovadores e interconectados, que utilizam tecnologias digitais para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a produtividade. Soluções para os desafios da produção agrícola global. Eu acho que a nossa função em termos mais amplos, é tornar isso um bom retorno sobre o investimento para o agricultor. O agricultor quer fazer a coisa certa, mas no final do dia ele precisa
ter lucratividade e sustentabilidade. Então, eles não são contra, eu não conheço nenhum agricultor que seja contra o biocombustível. É uma questão de fazer essa transição mais fácil, de forma que seja não complicada para eles e que vale a pena. Problemas de logística nos portos atrasaram as exportações de café e, claro, geraram prejuízo para o país. O setor cobra urgência em investimentos. Em setembro, o país deixou de embarcar 939 mil sacas de café, ou 2.848 contêineres. O prejuízo foi o terceiro maior já registrado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. No período, 57% dos navios enfrentaram atrasos ou alterações de escalas nos principais portos brasileiros. Por conta desse volume de café não embarcado, deixaram de entrar nas transações comerciais do país cerca de 348 milhões de dólares, ou seja, 1,8 bilhões de reais, e levando o país ao menor repasse aos produtores de café. O Secafé cobra agilidade no leilão do terminal Tecon Santos 10, alegando que este é um fator de agravamento do problema e defende a ampliação da participação de interessados para evitar judicialização e novos atrasos. Alegou também que a unidade de auditoria especializada em infraestrutura portuária e ferroviária do Tribunal de Contas da União já emitiu relatório, respondendo a questionamentos do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A nossa expectativa é que, após esse manifesto do relatório do TCU, que inclui a área técnica e a Procuradoria do Tribunal, é que o leilão do Tecon seja realizado com a maior brevidade, pois as cargas carecem dessa oferta de capacidade, observando que o maior porto da América do Sul possui outros desafios, como a terceira via de descida baixada, a nova alça de acesso ao porto, o aprofundamento do calado e a diversificação de modais, projetos aos quais o Secafé seguirá apoiando e trabalhando em conjunto para que o Porto Santo siga se destacando no comércio exterior do país. O volume exportado de frango em outubro foi o segundo maior da história. Confira os detalhes. O resultado ficou atrás somente da quantidade escoada em março de 2023. Os pesquisadores do CPEA ressaltam que esse excelente desempenho das vendas externas foi verificado mesmo sem a participação do principal importador, a China. O país asiático anunciou a retomada das compras no Brasil no dia 7 de novembro, colocando um ponto final nas suspensões impostas por diferentes países depois do caso de gripe aviária em maio deste ano. Foram 6 meses de suspensão de envios à China e a retomada dos embarques ao país asiático tende a elevar o volume total das exportações neste último bimestre do ano. Para novembro, pesquisadores do CPEA indicam que o cenário é promissor. Nesta parcial de novembro, nos primeiros 5 dias úteis do mês, a média diária de embarques é recorde da série da SESEX, iniciada em 1997. As usinas da região Centro-Sul encerraram a segunda quinzena de outubro com o processamento de mais de 30 milhões de toneladas de cana. A produção de açúcar foi menor no período, enquanto a do álcool cresceu. No período, 242 usinas estiveram em operação. As unidades da região Centro-Sul processaram 31,11 milhões de toneladas, quase 4 milhões de toneladas a mais que no mesmo período da safra 2024-2025. No acumulado desde o início da atual safra até 1º de novembro, a moagem atingiu 556 milhões de toneladas, uma retração de quase 2% na comparação com o volume registrado no mesmo período do ciclo anterior. Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de açúcares totais recuperáveis, ATR, registrado desde o início da safra 2025-26, teve uma retração de 3,07% na comparação com o valor observado no ciclo anterior. Na segunda metade de outubro, a produção de etanol cresceu, atingindo 1,90 bilhão de litros. A produção de açúcar no período totalizou 2,07 milhões de toneladas. Já a proporção de matéria-prima destinada à fabricação de açúcar recuou 2 pontos percentuais na comparação com a quinzena anterior. Nos últimos 15 dias de outubro, 54 unidades encerraram a moagem.
É hora de conferir como fica o tempo nesta segunda-feira em todo o Brasil. Veja a previsão. Nesta segunda, o tempo ainda segue instável pelo Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a frente fria avança para a região sudeste, provocando novas pancadas de chuva na região. Com o deslocamento da frente, junto com o transporte de calor e umidade vindos da Amazônia, os temporais continuam em Mato Grosso do Sul. E no norte, as instabilidades seguem atuando na região. Na região sul, a frente fria ainda provoca chuvas fracas na metade norte gaúcha, no início do dia. Em Santa Catarina e no Paraná, as chuvas continuam, podendo ocorrer de maneira moderada a forte, e acompanhadas de temporais isolados. No sudeste, as instabilidades também seguem atuando em São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro, com chuvas moderadas e trovoadas desde cedo. Ao longo do dia, a frente fria avança e reforça as pancadas de chuva na região, e há chance de chuvas mais fortes. No leste e no litoral paulista, além da zona da Mata Mineira, as temperaturas seguem mais amenas. As instabilidades também avançam pelo Mato Grosso do Sul ao longo do dia, e há risco de temporais e trovoadas. Em Mato Grosso, as chuvas se concentram no sul, sudoeste e oeste do estado, enquanto no sul de Goiás, as pancadas ocorrem de maneira mais isoladas. No nordeste, a circulação marítima provoca chuva fraca e isolada no litoral da Bahia, enquanto no restante da região, o tempo segue mais firme. E no norte, as pancadas de chuva seguem ocorrendo em boa parte do Amazonas, Acre e sudoeste do Pará. Em Rondônia, Roraima e no Amapá, também há chance de chuva. Já em relação às temperaturas para essa segunda, máximas de 22 graus em Porto Alegre, 27 em São Paulo, 30 em BH e Goiânia, 24 em Campo Grande, 29 em Salvador e 36 graus em Palmas. O campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos foca na produção do desenvolvimento territorial sustentável, da agricultura familiar e da soberania e segurança alimentar. O trabalho desenvolvido foi, inclusive, reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Então, direto da COP30 em Belém, quem traz todos os detalhes para a gente é o Alberto Luciano Carmassi, que é professor e diretor do campus Lagoa do Sino da UFSCar. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Agradeço a oportunidade. Bom dia a todos os telespectadores do Record News, Record Rural. A gente segue aqui de olho na COP30, trazendo muita novidade direto de Belém. Eu gostaria que o professor contasse para a gente como está sendo essa experiência de levar as inovações e os projetos da UFSCar Lagoa do Sino e como essas informações estão sendo recebidas na COP. Olha, a gente está muito contente de estar tendo essa oportunidade de apresentar o trabalho da transição tropical, esse projeto que vem ganhando grande repercussão, grande reconhecimento. Tivemos a oportunidade de fazer apresentação em 2 espaços aqui na COP30, né? E um na AgriZone, que é na Embrapa Oriental, e outro na Green Zone, onde muita gente participou, se interessou pelo projeto, debatemos essa nova agricultura que a gente vem propondo aí, junto com vários setores aí da sociedade. E essa nova agricultura passa por ciência, pesquisa no campo, integração com a comunidade. Muita gente às vezes nem sabe, né, Alberto, que a universidade pública, claro, tem foco grande em ensino, também em pesquisa, mas existe um terceiro eixo importante, que é a extensão. O que é a extensão? São projetos levados para a comunidade, voltados para a comunidade, onde realmente todo mundo ali participa junto. E existe um projeto chamado Fazendo Escola e Transição Tropical, que tem se destacado muito na COP, teve esse reconhecimento da ONU. Gostaria de saber um pouquinho mais sobre ele. Kelly, quando a gente pensou em desenvolver esse projeto, a universidade, toda a comunidade universitária, entendeu que para ele dar certo, a gente precisava envolver todos os atores que estão nessa produção, na produção rural. Então, o produtor rural, ele está no centro do debate desse projeto. Nós trouxemos os produtores rurais, pequenos produtores, médios, grandes produtores, empresas do setor agrícola. Trouxemos também indústria, as indústrias de insumos biológicos, de fertilizantes, empresas que prestam serviço, que a gente chama de parceiros. Então foi a união, trouxemos para dentro da universidade os produtores rurais, as empresas do setor agrícola,
Trouxemos também empresas, a filantropia que está nos apoiando, trouxemos o governo para dentro, né, o governo que dita, que faz as políticas públicas para a produção, para a extensão rural e, claro, né, as instituições de ensino e pesquisa, como a Embrapa, o Instituto Federal. Então, a gente criou um grande ecossistema, né, que a gente chama de hub de inovação da agricultura, onde todos se debruçam sobre essa nova proposta de agricultura. Uma agricultura baseada muito mais em processos do que exatamente em produtos. Pois é, Okay? E quando a gente fala nesse sentido, Alberto, a gente pode dizer que existe um olhar para a gente deixar um pouco de lado, por exemplo, os insumos químicos sintéticos? Sim, Kelly, a Revolução Verde trouxe muitas moléculas químicas, né, importantes que durante muito tempo aumentaram a produção agrícola. Só que essas moléculas vão perdendo eficiência, muitas delas também se mostraram nocivas ao ambiente, deixando resíduos, contaminando o solo, a água. Então, é um modelo que ele funcionou, só que agora a tendência está mostrando que ele está sendo superado por uma agricultura que é baseada na vida, né? Então, o projeto Transição Tropical, ele acredita e ele está mostrando isso, existe muita pesquisa também que vem mostrando isso há alguns anos, que a vida no solo é fundamental para essa agricultura, uma agricultura mais resiliente. E isso, frente às mudanças climáticas, a seca extrema, calor extremo, é fundamental para que o país, né, o Brasil, que tem o setor agrícola com essa grande importância aí para o desenvolvimento econômico, social do país, tenha uma maior segurança e que realmente produza alimentos de qualidade, alimentos que essa produção não contamine o ambiente, né? E o Brasil vem se destacando. Aqui na COP, a gente tem percebido o interesse de vários países, de pesquisadores de outros países, entender como é que é esse novo modelo de agricultura que o Brasil, que é pioneiro, né, tá desenvolvendo e está mostrando que é possível fazer uma agricultura mais saudável e mais justa. Pois é, e nesse sentido, então, Alberto, aí na COP é uma oportunidade da gente mostrar como a nossa ciência e o nosso agro estão focados nesse ponto, na sustentabilidade para o mundo? Sim, o agro brasileiro ele tem um papel fundamental, né, no desenvolvimento do país, na economia mundial, e é um agro que tem um setor que traz muita tecnologia, desenvolveu muita tecnologia com as empresas, com a Embrapa, com as universidades. Então ele tem muito a ensinar ao mundo e realmente se torna uma referência. E a COP pôs a agricultura no centro do debate, né, da mudança climática aqui em Belém. A gente vê tanto na produção agrícola para alimentação, produção de grãos, produção de proteínas, mas também na produção dos biocombustíveis, na transição energética, né, na produção do etanol e na produção do biodiesel. Pois é. Alberto, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, porque eu estava lendo aqui sobre o projeto. Existe, inclusive, um ponto sensível que é muito discutido sobre a pegada de carbono. Então, o que esse projeto traz para a gente? Olha, a questão das emissões, evidentemente, é uma urgência, né? Todos os países, todos devem estar debruçados e atentos a essa questão. E essa agricultura, por ela usar esses insumos biológicos, por ela não usar os fertilizantes químicos, por exemplo, né? Ela reduz a emissão imediatamente. E também vem sendo muito discutido o quanto que esse tipo de agricultura, onde o solo tem vida, ele absorve de carbono também. Então, além de reduzir a emissão, tem sido debatido e quantificado a questão da fixação do carbono. A gente falou sobre como esse projeto tem sido apresentado aí na COP. Agora eu gostaria de saber de você, Alberto, como é que a universidade recebeu o fato de ter sido reconhecido o trabalho pela ONU? Olha, uma alegria muito grande, né? E mostra que nós estamos realmente no caminho certo. Foi um reconhecimento técnico da ONU, né? A gente recebeu esse prêmio no encontro mundial da FAO. E, assim, esse projeto também tem sido selecionado para ser apresentado aqui na COP. A gente está sendo convidado aqui pela Record News Rural para estar falando do trabalho, né?
um grupo tão importante aí que traz transformações relevantes aí para o setor. Então, sim, estamos no caminho certo. Eu gostaria de fazer um convite aqui para todos que nos assistem para vir conhecer o projeto Transição Tropical no campus Lagoa do Sino, da Universidade Federal de São Carlos, um campus que fica numa região do estado de São Paulo, que tem um grande cinturão de produção de grãos, né, no sudoeste do estado de São Paulo, junto com o norte do Paraná, aqui na bacia do Alto Paranapanema, do Rio Paranapanema, uma região riquíssima em água, um solo riquíssimo que produz grãos, né? Trazer esses produtores para conhecer o projeto, para colaborar com o projeto, assim como as empresas que têm essa intenção de produzir insumos para essa nova agricultura, que vão estarem junto com a gente nessa virada aí de chave da agricultura. Pois é, e é uma oportunidade, então, da gente mostrar para o Brasil que campus é esse. É uma história muito bonita, uma fazenda que foi doada para a universidade, porteira fechada, uma fazenda produtiva, e a universidade, então, assume esse papel de, com a ciência, pesquisar mais sobre o agronegócio e não só isso, né, Alberto? Impactar toda a comunidade ao redor, inclusive para melhorar o índice de desenvolvimento humano da região. Olha, essa é uma história que realmente encanta a todos que conhecem, a todos que vão ao campus, né? Conhecem o campus Lagoa do Sino. Raduan Nassar, um escritor, doa uma fazenda de 643 hectares, sendo 400 hectares de área produtiva, metade irrigada por pivô central. Ele doa essa fazenda para promover o desenvolvimento, criar vagas no ensino superior e promover o desenvolvimento de uma região que tem um dos maiores PIBs agrícolas do país e um dos menores índices de desenvolvimento humano. Essa implantação do campus pela UFSCar, junto com o Raduan, ela seguiu 3 pilares que a gente chama. Então, pretende-se, né, criar um projeto que desenvolvesse sustentavelmente as regiões, baseado na promoção da agricultura familiar e da soberania e segurança alimentar. O que a gente vem fazendo ao longo desses 11 anos é transformar essa fazenda num grande laboratório a céu aberto. Esse é o principal objetivo do projeto Fazenda Escola Lagoa do Sino. Era uma produção de grãos tradicional, né, no modelo da Revolução Verde, e aos poucos, com as atividades de pesquisa, nós viemos buscando desenvolver conhecimento, que é a atividade fim da universidade. Desenvolver o conhecimento, inovação, o ensino, né? E com essas atividades a gente percebeu que a gente podia fazer mais. Então, em vez de pequenas áreas experimentais para fazer a nova agricultura, nós procuramos empresas parceiras, o Instituto Fólio, que é uma organização sem fins lucrativos, e começamos a fazer a transição, que a gente chama, né, da fazenda, do modelo tradicional para o modelo regenerativo. Então, hoje, essa área da fazenda, de aproximadamente 400 hectares, metade dela, quase metade dela, é no modelo regenerativo. Então, nossos experimentos, eles não são feitos em pequenas escalas, eles são feitos em grandes escalas. Por exemplo, a gente tem um pivô central lá de irrigação de 92 hectares, onde a gente está produzindo milho orgânico. Né? Então, todas as dificuldades, os testes, as questões que a gente tem que avançar, a gente avança numa questão macro, né? Uso de insumos biológicos, de controle macrobiológico, né? A questão da fertilização do solo. Então, realmente é um projeto muito bonito, é um projeto que vale a pena conhecer. Com certeza. Alberto, você falou do macro, vamos agora falar um pouco do micro, porque a UFSCar, Campus Lagoa do Sino, eu sei que promove várias atividades que levam conhecimento, inclusive, para cooperativas, para pequenos produtores. E depois desse tempo todo, quais são os resultados visíveis que vocês já puderam mensurar? Olha, essa é uma questão fundamental que você levantou agora. Esse modelo da nova agricultura, a essência dele, né? Nós trabalhamos também, esqueci de falar, com os movimentos sociais, né? A essência dele é que ele seja democratizado, que esse modelo de agricultura ele sirva tanto para o pequeno, para o médio e para o grande produtor, né? Que ele tenha essa unidade. E esse está na essência do Campus Lagoa do Sino. Nós trabalhamos com muitos produtores, pequenos produtores rurais
ali do entorno do campo, trabalhamos em áreas de assentamento, em áreas de quilombo, em áreas indígenas, assim como em grandes fazendas, né, em produtoras e em escala. Nós temos trabalho também de promoção junto, com alguns termos de cooperação com o governo, onde a gente faz assistência técnica a cooperativas, né, a cooperativas da agricultura familiar. Temos um programa também que a gente faz a melhoria da qualidade genética do rebanho de gado leiteiro através das transferências de embriões. Uma série de iniciativas aí que a gente vem desenvolvendo com o corpo docente, com os técnicos administrativos, com os estudantes, com as empresas parceiras, com os movimentos sociais, que tem trazido grandes resultados, mostrando que é possível unir esses atores. Por quê? Porque o nosso objetivo é um só: produzir alimentos saudáveis, alimentos de qualidade, com respeito ao meio ambiente. Então, realmente aí são resultados que agregam todos em cima desse tema. Exatamente. E agora também com esse reconhecimento da ONU, também marcando presença na COP30, a ideia, né, Alberto, é que esse projeto seja cada vez mais fortalecido. Estamos, né, tendo uma grande procura aí de parceiros. Esse projeto só é possível, né, como eu disse agora há pouco, se a gente tiver, né, as empresas envolvidas. Isso é fundamental para desenvolver, porque a pesquisa, né, ela tem um custo, né? Toda vez que você erra, você está aprendendo, mas esse erro, ele teve um custo. Você está tendo o ganho do conhecimento, mas você tem que repetir aquilo de uma nova, né, fazer uma nova rodada, e aquilo tem um custo. Trazer essas empresas num modelo diferente. A gente não está no campus Lagoa do Sino para uma empresa parceira vir e testar seu produto, que é o modelo que geralmente é aplicado, né? A gente está junto com as empresas parceiras para desenvolver a tecnologia, os processos, né? Então é um modelo que realmente vem chamando a atenção. A gente, no mesmo projeto, tem duas empresas que produzem, né, às vezes o mesmo material, e elas estão confortáveis lá fazendo o trabalho junto, porque não há essa competição, porque o objetivo de ambas é o mesmo. Assim como os produtores. Nós colocamos no mesmo debate aí grandes empresas produtoras, grandes propriedades, ao lado de pequenos produtores, que têm muito conhecimento, né, assim como os grandes, e a gente promove ali essa troca, né? Essa troca que é fundamental. O produtor sempre tem que ser o centro do debate, porque é ele que está ali na ponta, é ele que sabe o que funciona, o que não funciona, e o preço, né, se não funcionar, o preço que aquilo gera, o problema que aquilo gera ali nas suas contas, nas suas finanças do empreendimento dele, né? E é a UFSCar unindo todo mundo, né? Muito obrigada, Alberto, foi importante para a gente te ouvir. Parabéns a toda a UFSCar, ao Campus Lagoa do Sino, pelo reconhecimento do trabalho, por marcar presença aí na COP. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!